Aleluia! Pode se assentar. Deixa eu pedir para a pastora minha Bíblia que está aí. Essa aí que está toda surrada aí. Essa de baixo aí. Eu ouvi certo pregador dizer, não lembro o nome dele, que Bíblia surrada é crente que está bem. Quanto pior a Bíblia, melhor está o crente, né? Graças a Deus. Amém, igreja? Você viu ali, né, o bannerzinho ali, ó, perdeu alguma pregação? Escute no Spotify. Então todas as pregações de domingo são gravadas no Spotify. Então se você conhece algum irmão que não pôde estar presente ou quer ouvir de novo, depois está lá. Eu fui ver esses dias a estatística e as pregações estão em vários países além do Brasil. Colômbia, Estados Unidos, Portugal, bem interessante. Então a gente está aqui ouvindo a palavra domingo, recebendo, mas o Senhor sopra a palavra dele para onde Ele quer. Amém? Graças a Deus. Querida e amada igreja do Senhor, hoje eu quero ministrar um assunto muito importante. Talvez seja o mais importante para os dias que antecedem a volta do Senhor. Quem aqui acredita que nós estamos na última dispensação antes de Jesus voltar? Todo mundo aqui acredita nisso? Graças a Deus. Então estamos juntos. Quando você, como um crente cheio do Espírito Santo, fala Jesus está voltando, você está afirmando uma verdade. É só você ligar o seu celular, internet, TV, você está vendo os acontecimentos do que o Senhor Jesus predisse junto com os profetas da antiga aliança, dos acontecimentos finais antes da vinda dele, tá? Isso não é novidade para ninguém. Então esse assunto, ele é concernente a isso, aquilo que antecede, algo que você precisa para preparar o coração da igreja para a volta do Senhor. Esse assunto que eu vou falar é um dom também, mas também é uma habilidade que todo crente, todo cristão, filho e filha de Deus precisa desenvolver na sua jornada, que é chamado de discernimento espiritual. Amém? Você pode repetir comigo? Discernimento espiritual. Vamos lá, todo mundo de novo. Vamos lá, primeiro vamos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, junto do autor do primeiro livro de Reis e também o autor da carta aos Hebreus, falam bastante sobre isso. Então vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 8 a 11, pode acompanhar aqui no telão. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, é o capítulo dos dons espirituais. Olha o que Paulo fala sobre isso, tá? Muda aí, Dani, para ACF. Pode acompanhar na sua versão, mas eu vou pegar a ACF aqui que está melhorzinha para nós, tá? Porque a um, ou seja, a mim, a você, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Agora presta atenção nessa partezinha aqui, ó. E a outro o dom de discernir os espíritos. Repete comigo. O Espírito Santo distribui uma porção para cada crente do discernimento espiritual. Amém? Só seguindo o texto aqui. E a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Eu não quero entrar aqui por esse caminho, mas o capítulo 12, Paulo está falando de cada um dos dons. E aqui ele está dizendo que o Espírito Santo, quando vai distribuir dons para a igreja, ele pega medidas específicas, porções específicas e dá um pouquinho para cada um. Amém, igreja? Ótimo. É o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repete comigo. O Espírito Santo tem uma porção de discernimento espiritual para a minha vida. Amém? O último verso ali.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Até aí, tá bom? Ótimo. Então, o Espírito Santo, ele reparte dons, e no que diz respeito ao discernimento espiritual, ele dá uma medidinha para cada um. Amém? Agora vamos para Hebreus, carta aos Hebreus, tá? Capítulo 5, só o verso 14. Carta aos Hebreus, isso, capítulo 5, verso 14. Olha o que o autor fala. Mas o mantimento sólido, em outras versões diz a comida sólida. Repete comigo, comida sólida. Isso, é para os perfeitos. Não é perfeito no que diz respeito a não errar, mas no que diz respeito a ser maduro espiritual, amém? Então, comida sólida é para maduro. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Vamos lá de novo. Comida sólida. Isso. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Então Paulo está falando que o crente que já amadureceu espiritualmente, ele tem uma qualidade chamada discernimento, que consegue avaliar o que é certo e errado e fazer distinção entre certo e errado. Amém, igreja? Amém? Ótimo. Voltamos para Coríntios, tá? Mas agora 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Pode folhando a sua Bíblia aí. Ora, o homem natural, considera-se também a mulher, tá? Homem é indivíduo, ser humano. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vale a pena repetirmos também. Levanta a sua mão e repete assim com o pastor. O homem e a mulher espiritual compreendem, discernem as questões espirituais no espírito. Amém? Pode passar para o verso 15 aí. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, quando você é verdadeiramente uma pessoa espiritual, você vai ter essa habilidade mais aguçada. Você vai conseguir discernir bem as coisas. Amém, igreja? Ótimo. Vamos agora para 1º livro de Reis, capítulo 3, verso 9. Você conhece o texto, para a gente não aprofundar muito, por causa do tempo. É quando Salomão teve aquele sonho diante do Senhor, havia sacrificado 1000 juntas de bois, e o Senhor aparece para ele em sonho perguntando: Salomão, o que queres que eu lhe dê? E aqui a resposta de Salomão em uma oração a Deus, tá bom? Salomão respondendo: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente, qual que é a palavra depois de prudentemente, igreja? Vamos lá, todo mundo? Discirna. Salomão aqui pediu, além de sabedoria, ele pediu discernimento. Então Salomão, tendo tanta coisa para pedir para Deus, ele pede sabedoria mais discernimento. Você concorda comigo que é uma coisa bem importante, né? Se estava ali no pedido de Salomão, é algo muito importante para a gente atentar. Prudentemente discirna entre o bem e o mal. Olha só a comparação aqui de Salomão com o apóstolo Paulo. Ambos estão falando que discernimento é um senso para você julgar entre certo e errado, entre bem e mal. Aí tem o final do texto, né? Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Tá? E para terminarmos, voltamos agora à carta aos Hebreus, tá? Hebreus 4, só o verso 12. Para terminar nossa introdução aqui, o autor está falando da Bíblia, a palavra de Deus agora, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas.
Agora, olha a parte C do verso, a parte final. E é apta para o que, igreja? Vamos lá? Todo mundo. Discernir os pensamentos e intenções do coração. O que o autor aos Hebreus está falando? Quando você lê as Escrituras e o Espírito Santo está ali lhe conduzindo nas Escrituras, vai separar aquilo que tu está sentindo daquilo que é revelação da parte de Deus. Amém, igreja? Ótimo. Pastor, o que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é uma sensibilidade em saber o que está operando em determinada situação. Amém? Também é uma, entre aspas, uma sensação em saber quando algo está errado ou quando tem algo muito bom em determinado ambiente. Amém, igreja? Você já viu aquele crente que chega no lugar, ele pisa no lugar e diz assim, ó, estou sentindo um peso aqui. Quem conhece um crente assim? Ou se é você? Levanta a mão e você conhece alguém? Ótimo. Ou quando aquela pessoa, ela está sentindo Deus. E ela fala, cara, eu estou sentindo um negócio maravilhoso. Tem um manto aqui, tem um mistério aqui, estou sentindo o negócio. Quando você tem aflorado, aguçado o discernimento de espírito, que é um dom. E, abre parênteses aqui, igreja, quando você foi batizado no Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, nós não podemos reduzir a pessoa do Espírito Santo somente como uma manifestação de orar em línguas. Isso é uma parte apenas do Espírito Santo, ele não é só isso. O Espírito Santo é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. É o fruto, amém, igreja? Além do fruto, ele tem dons para nos dar, que está lá em 1 Coríntios 12, o capítulo inteiro. Dom de missões, dom de pregação, dom de salmista, o dom de contribuição financeira, dom de administração, o dom de liderança, o dom de ensino. A Bíblia fala de em torno de 40 e poucos dons que tem. Então ter o Espírito Santo é ter dons, amém? Ter o Espírito Santo é ter fruto do Espírito, amém? E ter o Espírito Santo também é ter discernimento espiritual. É você ter uma mente espiritual, como nós lemos aqui na carta aos Coríntios, que você consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo em certos ambientes. E Jesus já advertiu no livro de Mateus, capítulo 24, quando os apóstolos perguntam a Jesus, quando será o final de todas as coisas? E aí Jesus diz, acautelai-vos, vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, se levantarão falsos mestres, falsos profetas, e ele dá uma lista enorme, dizendo, haverão guerras, pestes, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, mas não se deixem, qual que é a palavra? Enganar. Nos últimos dias, até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Então, para os últimos dias, a igreja precisa receber uma porção poderosa de discernimento para poder avaliar situações e dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso aqui é bênção para a minha vida, e isso aqui não é bênção para a minha vida. É você fazer uma avaliação criteriosa, através de um senso que tem dentro de você, o selo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo e muitas vezes não usa do benefício do Espírito Santo que Ele mesmo te deu. O apóstolo Paulo fala, e eu não quero me aprofundar muito para não sair aqui do tema, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Pastor, o que é ser guiado pelo Espírito? É você viver uma vida comum, uma vida natural, uma vida rotineira, cotidiana, fazendo o que você tem que fazer, trabalhar, estudar, criar filhos, mas com uma mente espiritual, igreja. Amém? Você pode repetir comigo, o crente nessa terra vive uma vida ordinária, natural, mas com uma mente espiritual. Quem entendeu isso, aplauda Jesus, glorifique a Ele.
não há como nós queremos separar as coisas. Você não é um ser 100% espiritual, amém? Não é. Você não é, você é um ser natural. Você tem fome, você tem sede, você tem sono, etc. Todas as necessidades que as suas faculdades humanas lhe pedem. Então você é um ser natural. Mas dentro desse ser natural, você tem um ser espiritual dentro de você. Pastor, como concilia esses dois mundos? Simples, com o discernimento espiritual. Amém, igreja? E aí ficam umas perguntas aqui. Você já esteve num lugar em que você pisou e você sentiu que não está muito legal ali? As pessoas estão rindo, brincando, se abraçando, mas eu estou sentindo uma coisa meio estranha. Ou até mesmo o contrário. Em lugares que você pisa e diz, cara, que paz. Alguém? Além do pastor? Você já esteve com determinada pessoa, mas teve uma impressão no seu espírito do que está agindo por trás da vida da pessoa? Você olha, meu Deus, que pessoa cheia do Espírito Santo. Alguém aqui já reconheceu um crente que é crente, nunca falou que é crente, mas só de estar ali com a pessoa e fala, eu acho que ela é crente. Já teve essa experiência? Por quê? Por causa do discernimento de espírito. No mundo eles usam uma frase secular, né? O meu santo bateu com o teu. Só para fins de conhecimento, isso não está na Bíblia, tá? E nós cremos num único santo, amém? Justo, que morreu por todos, Jesus Cristo, amém? Mas é uma frase que as pessoas usam, né? Quando você, tendo discernimento de espírito, consegue sentir dentro do seu espírito, ter essa impressão do que está por trás, amém, igreja? Agora, o que não é, pastor, discernimento espiritual? É quando eu já vi pessoas dizerem isso. Pastor, eu vejo coisas o tempo todo. Me preocupa isso. Me preocupa. Jesus viveu na terra, teve fome, amém? Teve sede, teve sono. Teve horas que o Jesus, totalmente Deus, mas em carne humana, estava dentro de um barco, com sono. Botou a almofadinha lá atrás e dormiu. Não sei quanto tempo, mas provavelmente não foi muito tempo, porque as ondas começaram a açoitar o barco e eles falaram, mestre, não se preocupa que nós estamos perecendo. E aí Jesus sobe no barco e fala, vento e mar, eu te ordeno, aquieta-te. Ali o Jesus Deus deixou um pouquinho a natureza humana e repreendeu os ventos. Mas minutos atrás o Jesus homem estava dormindo e descansando. Se o próprio Jesus não ficava assim no mistério 24 horas, me preocupa quando alguém fala, pastor, meu Deus, eu vejo coisa o tempo inteiro. Discernimento espiritual não é ver coisa o tempo inteiro. Amém, igreja? É bom nós explicarmos isso. Discernimento espiritual também não é confundir as suas emoções e sentimentos com verdadeiramente Deus falou, Deus confirmou. Amém? O crente maduro, ele vai entendendo isso, que ele busca sim confirmações, ele busca estar debaixo da vontade de Deus, mas nunca vinculado ao que ele sente. É muito fácil, igreja, nós nos perdemos naquilo que nós estamos sentindo, né? Só uma brincadeirinha aqui. Nós temos que ter cuidado. Eu estava lendo um livro de um pastor americano, que ele ensina, para quem está fazendo teologia comigo aqui, né, exegese hermenêutica, e nesse livro ele estava contando um caso real da igreja dele, onde uma mulher casada estava com um problema no casamento, e aí ela, né, fez uma coisa muito errada, ela começou a se envolver extraconjugalmente com um rapaz, e ela procura o pastor e falou, pastor, eu sou casada, né, contou a situação, sou casada e conheci uma pessoa, e estou conversando com ele, estou interessada nele, e Deus me confirmou isso na palavra. Ele falou, estranho isso, não pode,
está muito errado isso, me mostra onde. Aí ela abriu aquele texto que diz assim: lance fora o velho homem e se aproprie do novo homem. Você está entendendo, igreja? Então, você dá risada, né? Mas de uma pessoa que confundindo as suas emoções com o Deus falou. E a igreja precisa ser madura, porque muitas vezes você vai abrir as escrituras com a tua própria vontade. Ah, eu estou solteiro, quero casar. Vai lá o meu povo lá na Galileia lá e toma uma esposa para ti. Oh, Deus confirmou. Não é assim, gente. Ah, se passar um passarinho amarelo, Deus confirmou. Não é assim, gente. Precisamos buscar discernimento espiritual maduro, sólido, para não pisarmos em alçapões espirituais das nossas próprias emoções e comprometer a nossa vida espiritual, igreja. Amém? Quero aqui ler uma frase aqui que eu anotei. Discernimento espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo, que é dada a um crente maduro em identificar a intenção que está por trás de uma palavra dita, ou a intenção por trás de determinada atitude de alguém. Amém? Somente Deus consegue ler mentes e corações, amém? Graças a Deus, né? Mas esse dom e essa habilidade que o Espírito Santo nos dá, ele te dá essa impressão no espírito de dizer, ó, aquele sorriso ali não foi verdadeiro, foi falso. Aquele abraço ali não foi sincero. Aquela palavra ali teve uma sementinha ali maldosa. Você concorda comigo que isso é importante, igreja? É muito importante nós buscarmos o discernimento espiritual para as nossas vidas, para saber o que provém de Deus e para saber as intenções que estão por trás das pessoas. Porque o apóstolo Paulo nos disse: a nossa luta não é contra a carne, nem contra, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, igreja. Então é importante nós entendermos contra o que estamos lutando, não contra quem estamos lutando. E infelizmente, por falta de discernimento, as pessoas levam tudo para o pessoal. Ah, o meu colega de trabalho falou aquilo, não gosto dele. Gente, está na hora de amadurecermos espiritualmente. Você não está lutando contra o seu coleguinha de trabalho, você está lutando contra o que opera por trás do coleguinha de trabalho. Ah, porque minha sogra é assim, assim, assado. Não é contra a sua sogra, é contra o que opera na vida dela. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Entenda, não é porque determinada pessoa diz que é crente, tem a carteirinha de crente, que é verdadeiramente crente. Não é porque uma pessoa fala bonito, prega bonito, se expressa bem, que ela vive o que ela prega. Infelizmente, nós temos que ter discernimento para avaliar tudo isso. Não é porque alguém diz que é obediente, que realmente é obediente às escrituras, a direções da parte de Deus. É necessário buscar discernimento espiritual para ter a certeza das intenções que estão por trás das pessoas. E isso só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Amém, igreja? Olha o que Paulo instruiu para Timóteo, última carta antes dele morrer, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Acompanhe ele no telão. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Repete comigo, tem pessoas que têm aparência de, mas não são. Amém? É o que Paulo está falando para Timóteo. Pessoas com aparência de piedade, parece crente, mas não é. Parece que ora, mas não ora. Parece que busca a Deus, mas não busca. Parece que tem uma vida correta, mas não tem. É o que Paulo está instruindo a Timóteo.
Cuida, Timóteo, tenha discernimento para avaliar o que está por trás, não o que você vê segundo a retina. O apóstolo João, não João Batista, João o amado, na sua primeira epístola, coloca ali, Dani, 1 João 4:1, não é o evangelho, tá? É epístola, 1 João 4:1, também fala algo importante. Olha só: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso aqui vale a pena repetir. Levanta sua mão. Repete assim: Senhor, me ajuda a não crer em tudo, mas crer apenas no que vem do Senhor. Amém, igreja? Quem entendeu, aplauda o Senhor Jesus. Aqui João está falando: não creiais a todo espírito, avalia, é de Deus, não é? Veio da boca de Deus, não veio. Amém? Gente, se Maria, aquela que portou Jesus no seu ventre, quando o arcanjo apareceu a ela, em Lucas capítulo 1, e deu a revelação do Messias para ela, falou: o Altíssimo te cobrirá, e tal, tudo mais, né? Toda a história, não vamos me prolongar aqui. A Bíblia diz: e ela guardou tudo isso no coração. O que ela fez? Ela guardou. O anjo veio e declarou para ela o que aconteceu. O que ela fez? Ela guardou e disse: se for de Deus vai se cumprir. Pega o exemplo de Maria. Se é de Deus, vai cumprir. Se não é de Deus, não cumpre. Tem gente que sai recebendo palavra e tudo que é canto, e amém, aleluia, eu vou fazer isso. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, crente. Ele falou: cara, eu estava lá no meu trabalho. Ele trabalha num provedor de internet, não aqui da cidade, próximo. E ele estava lá e chegou no balcão uma pessoa lá, um cliente, e começou a profetizar numa colega de trabalho: assim diz o Senhor, isso, aquilo. A menina: ai meu Deus, Deus está falando. Guarda a profecia no coração, se for de Deus se cumpre. Não saia crendo em tudo. Aqui João está falando: prova se vem de Deus. Amém, igreja? Porque o crente não pode ser levado por todo e qualquer vento de... Vamos lá, quem é bom de Bíblia aí? Doutrina. Você tem que avaliar. Está na Escritura? Provém de Deus? Se cumpriu? Ótimo. Agora vamos para personagens bíblicos que não tiveram discernimento. Tem alguns, tá? Só antes deles eu quero ler aqui Mateus 7,15. Uma admoestação do Senhor Jesus, né? Um cuidado aqui, uma palavra de cautela para nós. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são discernimento. Eu preciso saber quem vem até mim falando docinho, macio, bonito, mas que no fundo está com uma intenção que não está legal. Amém, igreja? E Jesus está falando aqui em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. É para quem? É para ímpio ou é para crente? Para crente, é para a igreja. Isso aqui é palavra para a igreja. Não é para aqueles que ainda não conheciam, é para aqueles que conheciam as Escrituras. Abram os olhos e tenham discernimento. Vamos lá, alguns exemplos bíblicos. Quero começar aqui por Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: o contrário, você não vai morrer, fica tranquilo. Veio com uma outra conversa diferente da qual Deus havia instruído Adão e Eva. Amém, igreja? Pode passar.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa. Olha que interessante. Agora, depois da conversa da serpente, ela viu que a árvore era boa. A árvore estava lá antes, sim ou não? Ela já estava a árvore lá, né? Mas por que ela não viu que era boa? Porque aquela conversa estimulou ela a dizer: essa árvore realmente é boa. Mudou algo dentro dela. Ela não teve discernimento para ver: esse tipo de voz aqui eu não posso, não está legal não. Amém, igreja? Boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, não foi por falta de instrução, igreja. Não apareceu a serpente assim do nada. Deus já havia alertado. Aonde, pastor? Vamos voltar um capítulo, Gênesis 2, só o verso 15. Olha a instrução que Deus havia dado para Adão. Gênesis 2,15, você pode voltar um pouquinho na sua Bíblia, tá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para duas funções: lavrar e... qual que é a segunda função? Mas guardar para quê? Tinha algum perigo ali no jardim antes da serpente? Não, né? Mas Adão já deveria ter tido discernimento. Se Deus pediu para guardar, é porque pode aparecer algum mal aqui. Amém, igreja? Faltou discernimento no primeiro homem na humanidade. Ele não atentou para o que Deus estava falando. Sansão, um caso famoso aqui de alguém que não teve discernimento. Vamos para Juízes, capítulo 14, versos 1 a 3. Primeira mancada aqui de Sansão, por falta de discernimento, tá? Pode folhear sua Bíblia. E desceu Sansão a Timinate, e vendo em Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Timinate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Igreja, você conhece essa passagem aqui de cor e salteado. Sansão foi levantado por Deus para combater quais inimigos? Quem que era o povo? Vamos lá? Os filisteus, né? E ele se apaixonou por uma mulher de que povo? Uma filisteia. Gente, olha a falta de discernimento aqui de Sansão. Ele tinha uma missão. Desde pequeno, o pai e a mãe dele falando: ó, você tem todas essas mulheres aqui, ó, do meu povo aqui, dos hebreus, você casar, você escolhe quem você quiser. Agora essas aqui, ó, você não pode, tá, Sansão? Filisteia, não pode, não escolhe. Ele foi escolher logo quem, igreja? A filisteia que não podia. Agora, olha a consequência da falta grave de discernimento do Sansão aqui, tá? No mesmo capítulo, verso 15, capítulo 14 aqui, do 15 ao 20. Olha a consequência de Sansão por falta de discernimento espiritual. Juízes 14, do 15 a 20. É o contrário, tá? 14, do 15 a 20. E sucedeu que ao 7º dia, tá? Da festa ali do casamento, tá? Não é igual hoje, que a gente faz o casamento ali de uma cerimônia de 1 hora e meia. Depois janta com os noivos, tira as fotos. Não, aquele período era uma semana de casamento, tá? No 7º dia do casamento, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma. Era uma forma de costume que eles ali nos banquetes faziam, né? Declarações de parábolas e enigmas. Para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão, a filisteia, chorou diante dele, manipulação, e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declaraste a mim? E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias. Olha só, a mulher continuava manipulando Sansão.
em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele declarou, porquanto importunava. E ele não estava enxergando, gente. Ela estava ali, né, manipulando para extrair algo de Sansão, e Sansão não via, porque ele estava cego pelos seus desejos, suas inclinações naturais. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, os filisteus, entregou Sansão para os filisteus. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce que mel, que coisa mais forte que o leão? Ele lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor, olha só a misericórdia de Deus, igreja. Sansão errou, sim ou não? Sansão foi manipulado por ela, sim ou não? E Deus teve misericórdia de Sansão, tá? Se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens. Tomou as suas roupas e deu as mudas de roupa aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Olha só. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que antes o acompanhava. O amigão de Sansão, né, ele declarou o enigma ali, desceu para a cidade de Ascalon, matou 30 homens, né, ele ficou indignado com o que aconteceu. E aí o que fizeram? Pegaram aquela mulher e deram ela como esposa para o amigo dele. Valeu a pena Sansão ter faltado gravemente com discernimento, igreja? Sim ou não? Não, né? Só que Sansão não aprendeu no primeiro erro. Ele teve um erro grave. Depois ele teve um mais grave ainda. Porque Sansão ficou famoso com qual história? De Sansão e Dalila. Agora vamos para a historinha aqui de Dalila, resumida, tá? Capítulo 16 de Juízes, do 14 ao 19. Olha a história aqui no finalzinho, tá? Para a gente ganhar tempo. Juízes 16, do 14 ao 19. Conhece Dalila, uma filisteia, né? A Bíblia diz que ela era mulher da vida. E ela queria vender Sansão aos filisteus por dinheiro. Então ela foi sorrateiramente ganhando o coração dele. E chegamos aqui. E ela, Dalila, fixou as tranças de Sansão com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Mais uma vez manipulação. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. Ou seja, ela queria entrar no coração de Sansão para tirar algo dele. Igreja, nós temos que ter discernimento para que, assim como Dalila ali, infelizmente foi usada nas mãos do inimigo para tirar o segredo da força de Sansão. Muitas vezes Satanás e seus demônios vão usar de inúmeros tipos de manipulações, pessoas bajulando, pessoas sendo falsas, pessoas dando a mão, dando um sorrisinho, e você não entendendo o que está por trás daquilo, igreja. Nós temos que pedir do alto para o Senhor nos dar discernimento para entender o que está por trás de tudo. A nossa guerra não é natural, a nossa guerra é espiritual. Nós não lutamos contra seres humanos, contra pessoas. Nós lutamos contra espíritos, principados e potestades. E a igreja precisa ter uma mente natural, dada pelo Espírito Santo, sendo guiada pelo Espírito Santo, para saber lutar com as armas certas. Pastor, qual é a arma certa? Não é na argumentação, é joelho no chão, jejum, oração e confiar em Deus. Nós lutamos com as armas corretas, e Paulo já nos instruiu: as armas das nossas milícias não são carnais. Você não luta no argumento, você não luta em rede social, desabafando, você luta de joelho no chão, orando e jejuando e orando e orando e orando. Quando você entende contra o que está lutando, aí você vai para o espiritual, igreja. E disse-lhe, aí Sansão revelou: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu, né? Você pode ler lá no número 6, o voto de nazireu, desde o ventre de minha mãe.
se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Olha só, foi entregue na mão do inimigo ali, dormindo com a cabeça no joelho do inimigo. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele a sua força. Igreja, a mulher colocou literalmente a cabeça de Sansão em risco. E ela faz um joguinho até conseguir aquilo que ela queria. Eu faço uma pergunta: se Sansão tivesse tido discernimento espiritual lá na primeira mulher, a história de Sansão poderia ter sido diferente, sim ou não? Maravilha, é isso, igreja. Mais uma historinha aqui rápida. O estupro de Tamar é uma história também muito forte para nós lermos aqui, mas cabe nesse assunto aqui que estamos explorando essa noite, tá? De Amnon e Tamar, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1, 2 Samuel 13. Isso aí, 2 Samuel 13. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Davi teve um punhado de filho. Ele casou pelo menos com 4 mulheres. E ele teve ali alguns filhos, e nesse texto aqui está registrado o nome desses filhos. 3 deles, né? Amnon, Tamar e Absalão. Tamar era meia-irmã de Amnon, por parte de mãe, tá? E ele se enamorou, se apaixonou por ela, tá? Pode seguir. Angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Vai pegando aí. O qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama. Então Jonadab deu uma ideia: vocês são meio irmãos, vocês não podem se casar, mas eu vou te dar uma estratégia aqui para você poder cometer essa loucura, que foi uma loucura isso aqui, igreja. Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então Jonadab deu a ideia para que Amnon deitasse na cama, ficasse ali se fazendo de doente, e Tamar fosse levar uma comida na cama. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Dá um pause aí, a gente já continua o texto. 2 adultos. Ele estava sozinho no quarto, na cama dele, pedindo para uma mulher levar comida na cama para ele, sozinho. Há uma probabilidade disso dar um problema, igreja, sim ou não? Humanamente falando? Então, um pouquinho de discernimento aqui para Tamar. Espera aí, eu sou uma mulher, não conheci homem ainda, e ele está me pedindo comida, e só eu, naquele período lá, quem deveria servir a comida? Os servos deveriam servir. Era lei, os servos deveriam bater na porta: trouxe sua comida. Ainda mais quando se tratava de filho de rei. Não era para um irmão adulto estar levando comida, não fazia sentido. Também faltou discernimento a Davi, igreja, amém? Pode seguir ali. Mandou então Davi a casa
a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar a todos, ou seja, ele quis ficar sozinho, e todos se retiraram dele. Pode seguir. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. Chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos em Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ainda Tamar intercedeu, falando: ainda que não faz sentido dois meio-irmãos casarem, peça ao rei para não ser tão absurdo isso, uma prática desse pecado aqui. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que amara, né? Se a gente entra na história, dá um dó, dá uma compaixão da Tamar, né? E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. Duas pessoas aqui com um problema de discernimento espiritual, que poderiam ter evitado um grande desastre, igreja. Só que isso aqui não foi só para Davi, não foi só para Tamar, isso é presente nos nossos dias. Há muita gente hoje se dando mal na igreja do Senhor por falta de discernimento espiritual. Nós temos aqui, eu quero só citar o caso de Geazi, o companheiro de Eliseu. Eliseu, vendo espiritualmente os carros e os cavalos que estavam com ele, e Geazi vendo as tropas, humanamente falando, do povo inimigo vindo, e aí Eliseu olha para Geazi e falou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E é assim que você tem que acordar toda manhã. Você vai acordar amanhã, assim na segunda-feira, dobrar o seu joelho do lado da cama e falar assim: Senhor, me dá discernimento espiritual. Eu estou indo para o trabalho, mas me dá uma mente espiritual para saber o que eu vou enfrentar. Senhor, eu vou pegar o meu carro no trânsito, mas dá discernimento para saber o que eu vou enfrentar no trânsito. Senhor, eu estou indo lá na escola dos filhos, tem uma reunião lá, me dá discernimento para saber o que eu vou passar. Me ajuda a entender espiritualmente o que eu vou enfrentar, Senhor, porque eu sou um ser humano na terra, mas junto comigo há um mundo espiritual que eu não posso desvincular dele. Você está em guerra o tempo inteiro, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós estamos aqui na terra, você está em guerra. Às vezes o Senhor dá uma folguinha para nós. Às vezes agora eu vou dar uma tranquilizada, espiritualmente, ele toma uma aguinha de coco, descansa, porque vai vir outra guerra depois de novo. É de guerra em guerra, igreja. Você pode levantar sua mão e repetir: é de guerra em guerra. Mas em cada uma, o Senhor dos exércitos estará comigo, amém? Aplauda Jesus, aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre cada um aqui, comunidade Hope, teremos discernimento espiritual dado por Deus, para saber com quem estamos nos relacionando, quem nos rodeia, quem nos cerca e as intenções de cada pessoa ao seu redor. Eu profetizo que você vai ter um coração manso, um coração amoroso, mas você vai ter sagacidade espiritual para entender o que está por trás. Pastor, quem disse isso? Jesus. Você lembra o que Jesus disse? Sede mansos como as... Vamos lá, quem lê Bíblia aqui? Vamos lá, você está numa igreja que a gente aqui come Bíblia. Sejam mansos como as...
e prudentes como as... Isso. Que o Senhor Jesus derrame uma porção poderosa de mansidão e de amor. Crente é uma pessoa amorosa. Crente é uma pessoa que onde vai, ela exala amor, ela trata os outros com amor, ela trata os outros com respeito, ela trata os outros da melhor forma, mais gentil, delicada, amorosa possível, amém? Mas não é porque você é amoroso que você é bobo. Não é porque você é amoroso que as pessoas passam a perna em você. Você tem que ter discernimento do que está acontecendo. Você tem que entender as intenções das pessoas e se posicionar. Amém, igreja? Só quem entendeu, aplauda Jesus. Pastor, como discernir? Então vamos pegar umas dicas aqui de como discernir. Primeira forma de discernir: pelos frutos. Você pode repetir comigo? De novo. Mateus 7, do 15 ao 19. Esse aí você sublinha na sua Bíblia, tá? Pô, Jesus tem umas palavras duras, né? Quem aqui concorda comigo que Jesus tem palavras muito duras, né? E glória a Deus, é o que mantém a doutrina da igreja sadia e forte. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o que Jesus fala: por seus frutos os... Vamos lá, por seus frutos os... Isso, é pelos frutos que você vê quem é ovelha e que você vê quem é lobo. Porventura, aí Jesus entra na concordância textual aqui. Colhem-se uvas dos espinheiros. Se você tem um espinheiro, vai vir espinho, obviamente, né? Não vai ter uva, ok? Ou o contrário, figos dos abrolhos. Na figueira você vai ter figo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se. Repete comigo, corta-se. Pois quem não estava aqui semana passada, depois você confere no Spotify lá, sobre poda e corta, amém? E lança-se no fogo, tá bom? Como que eu vou conhecer uma pessoa pelos frutos, pastor? Então pense na pessoinha que caminha com você, seu amiguinho, aquela pessoa que você anda junto. Como é que é o casamento dele ou dela? Você avalia isso e vai vendo os frutos. Amém, igreja? Como que essa pessoa age no meio das pressões? É só dar uma pressãozinha que ela já trata os outros mal, explode, é grossa. O fruto revela a qualidade da árvore. Não tem como disfarçar fruto, igreja, amém? Falamos disso semana passada, né? Não quero repetir, ser redundante no que já falamos bastante semana passada. Mas o fruto mostra a qualidade da árvore. Quem aqui já viu uma goiaba com aquele bichinho saindo para fora? Já viu mesmo isso? Revela a qualidade. Não tem como inventar um fruto. Não tem como disfarçar um fruto. Não tem como mentir um fruto. E até mesmo um fruto que se passa um agrotóxico, a pessoa come e passa mal, revela algo. Está mascarando algo que intoxicou. O fruto mostra a origem da árvore, a qualidade da árvore. O seu amiguinho, a sua amiguinha, a pessoa que caminha com você, tem valores? Tem princípios? Ou ela quebra os princípios para conseguir o que quer? Dane-se os princípios, eu vou atrás do que eu quero. Se tem que obedecer ou não, se tem que se submeter ou não, não importa, eu vou fazer o que eu quero, acabou. Não se iluda com sorrisos, com abraços, com belos discursos, igreja. Você vê uma pessoa espiritual,
através da qualidade dos frutos. Repete comigo: se conhece uma pessoa espiritual pela qualidade dos frutos. Amém? Dá um aplauso a Jesus, por favor. E a nossa oração tem que ser para que Deus abra os olhos, para que você possa ver de verdade, não só discernir, porque tem pessoa que discerne, mas não quer ver. Sabe aquela pessoa que enxerga, mas não quer enxergar? Eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo, né, por questão ética pastoral, né, de não dar nomes, né, mas o exemplo é importante. Uma mulher certa vez procurou eu e a pastora, porque ela conheceu uma mulher já com uma boa idade. Ela conheceu um rapaz, em torno dos 30 e poucos anos ela devia ter, e conheceu um rapaz ali na mesma faixa de idade. E esse rapaz era casado, presta atenção, era casado, e havia abandonado a esposa. E a gente foi procurar saber a história. O cara deixou um rastro de problema no relacionamento. Obviamente que no relacionamento, quando tem problemas, sempre cada um tem sua parcela, amém, igreja? Não tem o certo e o errado, amém? Né? Quando tem problemas, os dois lados, né, têm sua parcela. Mas pesando na balança, quem deixou mais problemas foi ele. E também abandonou a mulher. Você está cansado de ouvir aqui sobre motivos pelo qual você tem que manter e lutar pelo seu casamento. Você não pode pular do barco, amém, igreja? É até que a morte o separe, amém? E ele pulou fora do casamento, né? E ele conheceu essa moça, e essa moça nos procurou e falou: pastor, pastora, é querido, é um amor, trabalhador. Você está enxergando que ele abandonou a esposa? Você consegue ver isso? Pastor, mas você não está entendendo. Ele é querido, ele é trabalhador, ele é amoroso. Tá, legal que ele é isso. Mas você já parou para pensar que ele abandonou a esposa? E se você entrar nesse barco, você vai ser abandonada? Você parou para pensar nisso? Então tem pessoa que ela até discerne, mas ela não quer enxergar o que ela está discernindo, igreja. Não basta apenas você discernir. Você tem que discernir e enxergar aquilo que está discernindo. Amém, igreja? É só você avaliar os frutos. A qualidade deles aponta para algo. Segundo, como discernir corretamente? Pelas amizades que a pessoa convive. Tanto Paulo como Salomão falam sobre isso. 1 Coríntios 15, 33. Pode ler aqui, acompanha aqui. 1 Coríntios 15, 33. Olha o que Paulo fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por favor, não cite aquela frase: me digam quem tu andas, te direi quem tu és. E dizer, está na Bíblia. Não está na Bíblia, tá? Tá bom? Isso é um ditado secular. O texto diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas com as quais eu me relaciono, eu convivo e eu ando, naturalmente, se eu frequentemente for andar com elas, depois de um tempo eu vou me comportar como elas. Amém, igreja? Amém? Salomão fala algo parecido. Provérbios 13, 20. Pode acompanhar ali. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você anda com um sábio, você se torna sábio. Você anda com um tolo, você se torna tolo. Você anda com um intrigueiro, você se torna o quê? Intrigueiro. Você anda com fofoqueira, você se torna o quê? Fofoqueira. É o que a Bíblia diz. Amém, igreja? Podemos ouvir um amém da igreja? Você se torna igual, sim, às pessoas que você convive. E é impossível você resistir muito tempo a imitar os comportamentos das pessoas que você convive. Você pode conseguir por um período, mas depois de conviver muito tempo se torna semelhante. Por isso Deus falou sobre o casamento, porque os dois tornam-se uma só
Por que uma só carne? Porque você fica igual. Você fica igual. Forma de pensar, forma de agir. Você convive 24 horas. Amizade, relacionamentos, convivência é a mesma coisa, igreja. Não se iluda. Se você anda com o sábio, se torna sábio. Se você anda com o tolo, se torna tolo. Então, para você discernir bem, é só você avaliar as pessoas que você está andando. E as pessoas com que você está andando, quais pessoas que elas estão andando também. Só quem entendeu, aplauda Jesus, por favor. Glória a Deus, aleluia. Os últimos dois aqui. Pelo que sai da boca da pessoa. Você discerne as coisas pelo que sai aqui, ó. Tá bom? Romanos 16, 17. Olha que pedrada aqui. Tércio, que foi o escritor aos Romanos, não foi Paulo, tá? Foi Tércio, mas ditado por Paulo, disse: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Olha o que Paulo fala, pesadíssimo. Se você convive com pessoas rebeldes, que falam mal da igreja, que falam mal do pastor, olha o que a Bíblia diz. Que está no final ali, depois do ponto e vírgula. Desviai-vos deles. Cara, você é uma pessoa que fala mal o tempo inteiro, maledicência, fica falando mal. O que a gente viu antes? O fruto dela é bom ou ruim? É ruim. E se você anda muito com ela, você se torna igual a ela. Amém, igreja? Tenha discernimento para avaliar o que sai da boca da pessoa. Se são palavras de vida ou morte. Se você andar com quem gera vida, você vai gerar o quê? Vida. Se você andar com quem gera morte, você vai gerar morte. Não se engane. E o último, comparando as atitudes das pessoas com as escrituras. Amém, igreja? Repete comigo. Comparando as atitudes das pessoas com as escrituras. Quero dar só um exemplo meu aqui. Quando estava na igreja que enviou eu a pastora, teve um período lá da igreja que aconteceu, infelizmente, um problema de rebelião. Um grupinho lá começou a se reunir e começaram a fazer umas reuniões clandestinas. Tipo, vou fazer uma reunião, não vou chamar o líder, não vou chamar o pastor e vou meter o pau na igreja. E aí, aquele grupo ali, alguns ali eram amigos meus. E obviamente, graças a Deus não me convidavam, porque se me convidasse eu não ia ir. Só que, quando eu encontrava eles na igreja, eu farejava uma coisa estranha. Sabe, estava sentindo que estava alguma coisa estranha. Graças a Deus nunca me convidaram, porque se me convidasse eu não ia ir. Passou um tempo, houve infelizmente uma rebelião, houve um racha lá, a igreja perdeu um percentual de membros. Essas pessoas hoje, a maioria delas hoje nem serve a Jesus. E eu me lembro na época, eu vi aquela movimentação de rebeldia, eu falei, cara, isso aí está estranho. Eu conheço o que a Bíblia diz sobre rebeldia, eu não quero ser participante disso. Amém, igreja? É muito fácil você ter discernimento, é você avaliar os ambientes e dizer, eu quero ser participante disso, sim ou não? Sim. Estou tomando café, de repente o irmãozinho lá começa a meter pau lá no outro irmão da igreja. Cara, corta, ou levanta e vai embora. Não seja participante disso não. Porque as escrituras dizem, afasta-te disso. Ambientes que a palavra do Senhor fala, isso não é bom para você, você tem que sair fora. Amém, igreja? Ambiente de prostituição, ambiente de mentira, ambiente de drogadição, ambiente de rebeldia, ambiente que você não tem que estar, que você sabe que você não deve estar, você não participa. Amém, igreja? Você compara, a Bíblia diz isso, não é a igreja que eu congrego, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que isso não é saudável para mim, então eu não quero. Amém, igreja? Isso é discernimento. Sabe por quê? Porque se você participa daquilo que a Bíblia diz, não participe desses pecados, você está semeando na tua própria vida.
E aí depois você colhe na sua própria vida, igreja. Amém? Lei da semeadura. Pois tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Você planta, você colhe. Alguns discernimentos que você tem que buscar no seu dia a dia para não cair em ciladas. Todos nós aqui, aonde você vai, na faculdade, no trabalho, no trânsito, na academia, onde você estiver, você tem que ter esse discernimento a respeito de pessoas que agem com falsidade, a respeito de pessoas que agem com bajulação, pessoas que falam mal dos outros. Igreja, vamos ser sinceros aqui. Se a pessoa fala mal de alguém que não está presente, quando ela sair da sua presença e estiver na presença de outro, você acha que ela não vai falar mal de você? Discernimento, quando realmente as pessoas são sinceras e verdadeiras, quando as pessoas têm algum tipo de interesse, você tem que buscar isso da parte de Deus. A igreja precisa discernir nos últimos dias, porque o próprio Senhor diz: os dias são maus, a volta do Senhor está próxima, igreja. Eu quero terminar com um versículo, e pode o louvor subir, Mateus 9:4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, até aí, repete comigo: Jesus conhece mentes e corações.